ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado por mais esse dia na Tua presença. Muito obrigado porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, porque deitamos, dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre e ela se renova todas as manhãs. Hoje temos as misericórdias do Senhor renovadas sobre nós. O Senhor não se lembra do nosso dia de amanhã, porque o Senhor já lançou no mar do esquecimento todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todas as nossas faltas. Para o Senhor, o que importa é o hoje. É o que eu escrever hoje que eu vou colher amanhã. Aumente a minha fé, Senhor, para que eu venha plantar hoje aquilo que eu quero colher amanhã. Me ensina, Deus, a viver o presente como se o amanhã não existisse. Mas me ensina também a ser prudente, a ser sábia e a planejar o meu futuro. Porque a palavra do Senhor diz que quanto ao meu futuro, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Mas o meu futuro depende do que eu faço hoje. E a Tua palavra também me ensina a ter planos extraordinários de futuro. A Tua palavra diz para eu escrever a minha visão, para eu escrever a minha profecia, para eu acreditar nela, para eu trabalhar nela. Aumenta a minha fé, Senhor. A Tua palavra diz que sem fé é impossível Te agradar. Ensina-nos a Te agradar. Eu quero agradar o Seu coração. Que cada um que me ouvir, que cada um que se conectar a mim, queira agradar o Seu coração. Porque esta é a minha vontade. Porque este é o meu desejo, porque este é o meu propósito. Porque quando agradamos o Seu coração, nós vivemos uma vida plena, vivemos uma vida abundante, vivemos uma vida de transbordo. Desperta-nos, ó Deus, para nos levantarmos, para fazermos aquilo que precisamos fazer, na hora que precisamos fazer. Tira-nos da inércia, Senhor, tira-nos do alienamento, da alienação. Que saiamos da nossa zona de conforto e que façamos aquilo que precisa ser feito, Pai. Hoje, só por hoje, mas tendo uma visão extraordinária de futuro, de onde queremos chegar. Em nome de Jesus. Esther 9. Os judeus matam os seus inimigos. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal. E nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos, e todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus e todos os seus inimigos a golpes de espada, e com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus, 500 homens, como também a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adália, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arissai, e a Arisdai, e a Vaizata.
os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, filho dos judeus, foram mortos. Porém, ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia, veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Esté: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus, 500 homens, e os 10 filhos de Amã nas mais províncias do rei. Que fariam? Qual é, pois, a sua petição? E dar-se-te-á. Ou qual é ainda o seu requerimento? E far-se-á. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandato de hoje, e enforquem os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã e se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo e de mandarem presentes uns aos outros. A festa de Purim. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquete e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito, porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas, vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento se intentara contra os judeus e se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram a eles e a seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido. E confirmaram os judeus, e tomaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo, determinado todos os anos. E que esses dias seriam lembrados e guardados de geração após geração. Família, província e cidade. E que esses dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Depois disso, escreveu a rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez essa carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero,
com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Ester estabeleceu que respeitava o Purim, e escreveu-se num livro. Ester 10. Exaltação de Mardoqueu. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura, não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. O livro de Ester tem 10 capítulos. E o que nós podemos aprender com o livro de Ester? A Bíblia diz assim que Deus, os céus é os céus de Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus ele não interfere no nosso livre-arbítrio aqui na terra. É nós que decidimos aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós vamos plantar. Porém, a lei da semeadura, ela é verdadeira. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se quisermos colher coisas boas, precisamos plantar coisas boas. Se não plantarmos, não colheremos, viveremos de migalhas. Mas se plantarmos coisas ruins, colheremos coisas ruins também. E o livro de Ester começa com um grande banquete. O rei estava feliz, estava comemorando a grandeza do seu reinado. Ele reinava sobre 127 províncias, o rei Assuero. E ele deu 190 dias de festa. E nesse dia ele convidou a sua esposa Vaste para se apresentar diante dos príncipes. E ela se recusou. Na minha interpretação, eu coloquei que Vaste se recusou porque ela estava cansada, porque ela estava indisposta. A Bíblia não fala o porquê que Vaste rejeitou o convite do rei. Mas nós podemos pensar que depois de 190 dias de festa, ela também estava dando uma festa para as esposas dos príncipes. Ela estava cansada, ela estava exausta, ela não estava mais afim de dançar na presença do rei, na presença dos príncipes. O cansaço, a indisposição, o enfado, ele nos faz deixar de vivermos o nosso propósito. E então, por causa dessa atitude de Vaste, por ela não cumprir o seu real propósito, o seu real papel, que era de se apresentar perante o rei quando ele a chamasse, ela foi destituída do seu reinado. E depois de 4 anos, o rei fez um concurso de beleza e elegeu outra rainha. E esta rainha era a rainha Ester. E a rainha Ester tinha características que Vaste não tinha. A rainha Ester, ela servia ao Deus vivo. Ela era judia. Ela não se prostrava diante de outros deuses. Ela sabia da sua real identidade. Ela sabia se portar, ela sabia qual era o seu papel. A rainha Ester, nós podemos aprender 3 características com a rainha Ester. A rainha Ester, ela era obediente, ela tinha um coração ensinável e ela era corajosa. Fora as outras características que a rainha Ester tinha. A rainha Ester, ela era cheia com o Espírito Santo, ela era bondosa, ela era misericordiosa, ela tinha domínio próprio, ela tinha disciplina, ela se importava com o outro. Ela deu a sua vida em favor do seu povo, porque durante a leitura do livro nós vemos
que a rainha Esther foi se apresentar perante o rei. E naquela época só podia se apresentar perante o rei aqueles a quem o rei convidasse. Mas ela instituiu um jejum de 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber, para se preparar, para buscar graça em primeiro lugar de Deus. Porque nós precisamos, em primeiro lugar, buscar graça de Deus. E depois, quando nós encontramos a graça de Deus, nós encontramos também o favor do homem. E ela se apresentou perante o rei para clamar pelo seu povo. E ela encontrou o favor do rei. Porque esse era o seu propósito. Para isso ela foi chamada, para isso ela foi levantada para ser rainha. Para salvar o seu povo, o povo judeu. Porque Deus, ele tem uma aliança com os judeus. E todos quantos fizer uma aliança com o povo, com o Deus dos judeus, Deus também tem uma aliança conosco. Se eu e se você fizermos uma aliança, tivermos uma aliança com o Deus dos judeus, que é o Deus vivo, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, ele também tem uma aliança conosco. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de aliança. E Deus, ele tinha uma aliança com Isaac, Abraão e Jacó. E havia um decreto de que matasse todos os judeus. E Deus levantou a rainha Esther para que ela intercedesse pelo seu povo. Deus, ele só age aqui na terra através de homens e mulheres corajosos que se coloquem à disposição dele. Os anjos tiveram a vontade de pregar o evangelho. A Bíblia nos relata isso. Mas esse papel Deus não deu para os anjos. É eu e você que precisamos anunciar as boas obras. As boas novas de Jesus. É eu e você que precisamos testemunhar dos feitos de Deus na minha e na sua vida. Porque somente assim o nome dele é glorificado na terra. Porque no céu o nome dele já é glorificado pelos anjos dia e noite. Mas para o nome do nosso Deus ser glorificado na terra, é preciso que eu e você, homem e mulher, se levante e glorifique o seu nome. E como que nós glorificamos o nome de Deus? Através das nossas obras. Através das nossas ações, dos nossos resultados, através da nossa obediência à sua palavra. E como que vamos conhecer a sua palavra? Através da busca, do conhecimento. Então, que aprendamos com a rainha Esther. Nesse mês da mulher, mês de março, considerado o mês da mulher, aprendamos com a rainha Esther a ser obediente, a ter um coração ensinável e a sermos corajosas, para nos posicionarmos e para fazermos aquilo que precisarmos fazer. Porque somente assim o nome do Deus vivo vai ser glorificado na minha e na sua vida. Precisamos deixar o vitimismo, precisamos deixar de dar desculpas, de dizer que não somos capazes, porque o Deus que nós servimos nos capacita através do Espírito Santo, mas nós precisamos fazer o que depende de nós fazer. Porque o que depende de Deus fazer, ele já fez. E hoje é através da fé que eu acesso os seus feitos. E é quando eu acesso os seus feitos através da minha fé que o nome dele é glorificado na minha vida e ele se alegra. Porque somente pela fé eu posso agradá-lo. É isso que a palavra de Deus nos fala. E a rainha Esther, ela teve um ato de fé. Primeiro ela se humilhou, orou e jejuou perante o Deus vivo. Depois ela teve atitude, ela se levantou, se vestiu com suas vestes reais e se colocou no pátio do rei. Ali ela não sabia se o rei estenderia o cetro para ela ou não. Mas eu acredito que ela acreditava que Deus ia trazer favor sobre ela. Porque antes dela acreditar na sua beleza, na sua bondade,
nela mesma ela confiava no Deus vivo. E ela deu a sua vida em favor do seu povo. O que você está disposto a fazer para ajudar o seu próximo, para ajudar a sua casa? Porque as pessoas estão morrendo. Porque nós precisamos uns dos outros. Precisamos encorajar uns aos outros. E encorajar uns aos outros não é fácil. Porque o outro, muitas vezes, não se mostra disposto a fazer o que precisa fazer. Por isso nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos saber como ajudar o outro. Nem sempre é fazendo o que o outro quer que nós ajudamos. Ajudar é fazer o que o outro precisa. É fazer com que ele enxergue a verdade. Com que ele aprenda a fazer. Porque quando ele aprende a fazer, ele não depende mais. Nós temos uma cultura errada de que eu preciso fazer pelo outro. Não é fazer pelo outro. É ensinar o outro a andar com as próprias pernas, é fazer por ele mesmo. Porque quando nós ensinamos o outro a fazer, ele não vai mais depender. E ensinar não é fácil. Somente com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, somente quando nós nos enchemos com o Espírito Santo, nós recebemos amor para ensinar. E o capítulo 9 de Esther, que nós lemos hoje, relata a luta entre os judeus e os povos e as províncias do rei. E os judeus lutaram pela sua vida. Deus, ele não interferiu no decreto que Amã fez, que todos os judeus seriam exterminados, mas Deus fez com que o decreto fosse alterado. E agora os judeus não precisavam mais esperar com passividade a morte, mas eles poderiam lutar pela sua própria vida. Deus, ele nos dá o poder de lutarmos pela nossa própria vida. Precisamos saber o que queremos e precisamos lutar em favor disso que queremos. Deus, ele não se agrada de passividade. Deus, ele quer que nós busquemos a sua presença, sim, em primeiro lugar. Mas depois que nós buscarmos a sua presença, depois que nós buscarmos a sua graça, a sua estratégia, ele quer que nós coloquemos em prática aquilo que nós aprendemos. Porque se eu não colocar em prática, o nome dele não será glorificado, eu não vou crescer, eu não vou ter experiência. É os meus resultados que faz com que as pessoas olhem para mim e acreditem no Deus vivo. Eu preciso ter resultados. Você precisa ter resultados. Olhe para os seus resultados. Se você está satisfeita com os resultados que você tem, se você não está satisfeita com os resultados que você tem, você precisa mudar a rota. Se colocar sim diante do Deus vivo, pedindo para ele sabedoria, pedindo para ele graça, estratégia, coragem, discernimento. Mas depois que você pediu, senta e escreve o que ele falou para você e coloque em prática. E antes que não terminar de colocar em prática tudo que ele falou, não peça de novo. Porque isso é a vida abundante que o Criador tem para nós. A Bíblia fala assim que nós devemos prestar a Deus um culto racional. E o que nós temos visto é que as pessoas prestam a Deus um culto irracional. E o nome dele não é glorificado. Deus não é homem para que minta. Ele não nega a sua palavra. Quando nós acreditamos na sua palavra, quando nós colocamos essa palavra em prática, quando nós obedecemos essa palavra, ela se cumpre nas nossas vidas. Porque se não cumprir, tem alguma coisa errada. E aí eu preciso perguntar, o erro está em quem? Em Deus ou em mim? Porque talvez nós culpamos a vida. Não é a vida, sou eu. É eu que não fiz o que precisava ser feito, é eu que não busquei o conhecimento, é eu que não me irei com a situação que eu estava vivendo e mudei de rota. Isso é arrependimento. Arrependimento é você mudar de rota. E o convite de Jesus, ele começou o seu ministério falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
O reino dos céus é chegado entre nós, mas nós só vamos viver o reino dos céus se nós nos arrependermos. Arrepender de quê, Rose? Da forma que você tem vivido. Porque se você está agradecido e satisfeito com a forma de vida que você tem vivido, não precisa se arrepender. Tá tudo certo. Mas se você não tem vivido uma vida abundante, uma vida que transborda, se você não tem podido ajudar o próximo, você precisa se arrepender. Porque não é essa a vida que o Criador tem para você. O próprio Deus se esvaziou da sua glória, viveu entre nós, morreu e ressuscitou, para que hoje eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. É isso que a palavra de Deus nos fala. João 10:10. Pega a sua Bíblia e leia. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, Jesus dizendo, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele quer que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância, para que o nome dele seja glorificado, para que eu tenha com que ajudar o meu próximo. Então essa mentalidade de escassez não é de Jesus. E se não é de Jesus, é de quem? Porque às vezes temos medo de dizer, mas as nossas palavras têm poder. Se a vida que você está vivendo não é uma vida abundante, não é a vida que Jesus quer para você. Então, se não é a vida que Jesus quer para você, ou é a vida que você quer, ou é a vida que o diabo quer. Se não é a vida que você quer, então é a vida que o diabo quer. Não, Rose, mas você está sendo muito dura com as suas palavras. Eu preciso ser para que você entenda, para que você se ire com a sua situação e mude de rota. Porque se você não mudar de rota, nada vai mudar. Deus, ele não interfere nas nossas ações, nas nossas atitudes, porque ele nos deu o que existe de mais poderoso, que é a liberdade. Até mesmo para servir a ele, precisamos servir a ele em espírito e em verdade, é se quisermos. E é servir a ele com todo o nosso coração, porque mais ou menos meia boca ele não quer. Ele fala assim, olha, oxalá vocês fossem frios. Eu quero que vocês sejam quentes, que vocês façam a obra abundantemente. Mas eu prefiro que vocês sejam frios, porque pelo menos já assume mesmo que não quer nada comigo. Porque se vocês forem mornos, o morno é aquele que está em cima do muro, que não tem posicionamento. Jesus, ele falou assim, eu vou vomitar vocês. Nada morno é bom, gente. Café morno não é bom, comida morna não é bom. O negócio tem que ser frio ou tem que ser quente. Morno é ruim. Gente que não se posiciona, gente que não sabe o que quer. É difícil lidar com pessoas assim. Nem Deus lida com pessoas assim. Então precisamos nos despertar. Precisamos nos despertar e saber o que queremos. Se queremos o Deus vivo e se queremos ter vida abundante com Ele, ou se não queremos. Que tá tudo certo também não querer, só que aí também não reclama. Porque Deus, ele odeia a murmuração. O povo no deserto, era aquele percurso que eles demoraram 40 anos para passar e não passaram, morreram. Era um percurso de menos de 15 dias. Por causa da murmuração, eles morreram no deserto. E aí talvez você se pergunte, mas por que então que Deus tirou eles do deserto? Porque a vontade de Deus para eles é que eles fossem para aquela terra que manava leite e mel. Os olhos deles viram a terra. 12 homens deles estiveram na terra, trouxeram as uvas daquele lugar. Eram cachos de uva que precisavam de 2 homens para carregar. Mas eles não acreditaram que eles puderam herdar aquela terra, porque eles tiveram medo dos gigantes e das pessoas que estavam ali. Para eu e hoje não é diferente. Existe uma terra prometida, existe uma vida abundante para vivermos, mas para eu e você vivermos essa vida abundante, nós precisamos nos posicionar contra os gigantes que existem. E hoje a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra os principados e potestades que atuam na nossa mente. Nós precisamos lutar hoje é contra nós mesmos, contra o nosso medo, contra a nossa insegurança, contra a nossa covardia, contra a nossa vergonha, contra a nossa timidez. Porque esses sentimentos não é o sentimento que o Criador coloca em nós.
O Criador, ele fala assim, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Quantas vezes nós somos tímidos para fazermos aquilo que precisamos fazer, temos vergonha da aprovação do outro. E aí Jesus, ele fala assim, olha, se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não vão herdar o reino dos céus. Observe uma criança de colo, observe uma criança de 2, 3, 4 anos, como é a sua atitude. E se torne como uma criança perante o Deus vivo, para que você viva a vida abundante que Ele tem para você. Foi isso que a rainha Esther fez. A rainha Esther confiou no Deus vivo, se colocou diante do rei, estando sujeita a perder a sua vida, mas ela alcançou o favor do rei, porque em primeiro lugar ela buscou o favor de Deus. Quando nós encontramos o favor de Deus, nós encontramos graça diante dos homens. E os judeus lutaram, e muitos judeus morreram, mas não foram todos os judeus como estava no decreto. Os judeus também mataram muitas pessoas. Então foi uma guerra que houve, mas os judeus não foram exterminados e o seu povo continuou. Porque Deus tem uma aliança com os judeus. E quando Deus tem uma aliança conosco, Ele trabalha através de nós. Não foi Deus que lutou com os príncipes ali do rei. Foi os judeus. Deus através dos judeus? Sim. Mas foram os judeus que precisaram levantar, embanhar sua espada e desembanhar sua espada e ir para a guerra. Talvez eles não soubessem lutar, precisaram ter aprendido a lutar. É Deus através de nós, não é Ele por nós. Precisamos mudar essa mentalidade, essa crença de que tudo é Deus que vai fazer. Ele já fez tudo o que Ele precisava fazer. Agora é eu que preciso me posicionar e fazer o que eu preciso fazer. Com a ajuda dEle, com a ajuda do Espírito Santo. Não é sozinha, não é na força do meu braço. Mas eu preciso fazer. É uma parceria. Imagina você tendo um sócio e só você faz. E esse sócio não faz nada. Você vai querer esse sócio? A mesma coisa é Deus. É uma sociedade, é eu e Ele. Então não é só Ele. O bom é que o que era da parte dele, Ele já fez, porque Ele é Deus do impossível. Agora só depende de mim acessar essa impossibilidade através da fé, através da minha coragem, através da minha ação, através da minha postura. É fácil, Rose? Não. Se fosse fácil, todo mundo faria. É desafiador. É negando a minha vida. Jesus, ele falou assim, aquele que não negar a sua vida não é digno de mim. A vida que Jesus tem para nós é uma vida boa demais para ser sem eu fazer nada. Ele precisa ver em mim inteireza de coração. Ele precisa ver em mim integridade de coração. Ele precisa ver em mim desejo ardente. A Bíblia fala assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Sempre para que Deus faça algo na minha vida, tem um antes de mim fazer. Para Ele satisfazer os desejos do meu coração, eu preciso agradá-lo. E como que eu agrado a Deus? Em primeiro lugar, conhecendo a sua palavra. Porque Ele se revela a mim e a você através da sua palavra. E depois que eu conheço a sua palavra, eu preciso obedecer a sua palavra. Porque a Bíblia fala assim, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. É o conhecimento que é a falta de conhecimento que nos faz perecer. Jesus, ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, ele é a verdade e a vida. Quando nós conhecemos Jesus, nós não tememos. Nós lançamos fora todo medo, porque Ele é o verdadeiro amor. E Ele vem morar dentro de nós através do Espírito Santo. E a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. É o medo que nos paralisa. Temos medo de tantas coisas. O primeiro medo, um dos maiores medos que o homem tem é o medo da morte.
E por temer a morte, ele não vive a vida abundante que o Criador tem para ele. Então, quando nós passamos a não temer mais a morte, porque nós acreditamos que a morte ela já é um inimigo vencido, porque Jesus já a venceu quando ele ressuscitou ao terceiro dia, eu já venci o meu maior inimigo. Então eu vou viver, eu vou transbordar nessa vida, eu vou curtir, eu vou desfrutar da vida que o Criador tem para mim, porque eu não temo mais a morte, porque ele já venceu a morte. Temos medo da aprovação do outro. O que o outro vai pensar a meu respeito? E aí Jesus ele fala assim: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Então precisamos preocupar com o que Jesus pensa de mim, o que Deus pensa de mim. Porque quando Deus pensa bem de mim, o outro também vai pensar. No princípio ele vai discordar, ele vai achar que eu tô doida, que eu tô louca, mas depois quando ele vê os meus resultados, ele vai querer aprender a fazer. Mas se eu não pensar o que Deus está pensando de mim, eu nunca vou glorificar o nome dele e o outro nunca vai querer esse Deus que eu sirvo. Porque quando falamos de Deus, as pessoas olham para os meus resultados, eu preciso falar assim: olha, Deus fez na minha vida. Deus fez através de mim. Agora, se eu falo que Deus faz, e aí a pessoa olha para mim e fala: e cadê o que ele faz na sua vida? Precisamos viver essa real vida abundante que o Criador tem para nós. E é somente através da fé. E então, os judeus venceram essa guerra. E os 10 filhos de Amã, que foi quem instituiu o decreto para que exterminassem os judeus, eles ainda estavam vivos, eles eram homens de guerra. E o rei Assuero falou para a rainha Esté: o que você quer que faça com os filhos de Amã? E Esther se posicionou como rainha. E ela disse: olha, peça que enforque os 10 filhos de Amã. Precisamos nos posicionar diante da vida. Precisamos aprender a dizer não. Porque aquele que não sabe o que quer, ele diz sim para tudo. E quando você diz sim para tudo, você se perde. Precisamos ter foco, ter meta. E tudo aquilo que nos afasta do nosso foco e da nossa meta, nós precisamos dizer não. E depois que os filhos de Amã foram enforcados, depois que os judeus lutaram ali pelas suas vidas, muitos judeus morreram, sim, mas eles não foram exterminados. Eles tiveram paz. Eles tiveram alegria e foi instituído a festa de Purim. E nessa festa eles se alegraram, eles se banquetearam, eles enviaram um presente um para os outros, eles ajudaram os pobres. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Deus ele quer que nós vivamos uma vida alegre, uma vida de celebração. Como que eu vou celebrar se não teve vitória? As celebrações são nas vitórias. Celebre as suas pequenas vitórias para que as grandes cheguem. Os judeus agora, eles tinham jejuado, eles tinham orado, eles tinham se prostrado perante o Deus vivo. E eles tinham ido para a guerra, eles tinham lutado, eles tinham perdido muitos judeus, mas eles tinham vencido a guerra. E agora eles foram celebrar, eles foram se banquetear na presença do Deus vivo. Eles foram se alegrar, porque agora eles tinham paz. Porque tudo que Deus quer que nós tenhamos é paz. Se tem algo na sua vida que tira a sua paz, você precisa lutar para que isso saia da sua vida. Não é deixar para lá, é lutar. É buscar ao Deus vivo, se levantar e lutar para que você conquiste a sua paz. Porque o reino dos céus, em primeiro lugar, é um reino de paz, um reino de alegria e um reino de justiça. É dentro de nós, depois externa-se. E ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros
e dádivas aos pobres. A sua tristeza não é para durar a vida inteira. Ela é para durar um momento, para o seu crescimento. Não aceite uma vida de tristeza que dure a vida inteira. Mas se levante e lute para que você vença isso que tem te entristecido, isso que tem te trazido tristeza, isso que tem tirado a sua paz. É você que vai se levantar e lutar para vencer isso. Como? Eu não sei. É você que sabe aonde dói. A dor, ela é para nós mudarmos. É para nós agirmos diferente do que temos agido. E aonde dói em você, aonde é o seu incômodo, você precisa fazer como os judeus. Se humilhe perante o Deus vivo. Jejue. E fala para ele a sua dor. Deus, está doendo aqui. É isso aqui que eu preciso que o Senhor mude. Me ajude, me dê sabedoria. O que eu preciso fazer? Estabeleça um tempo de busca. E depois nós servimos um Deus que fala. Fala aqui, ó, através da sua palavra. Se levante e vai fazer o que você precisa fazer. Com a graça de Deus, mas é com a sua coragem, é com o seu braço, é com a sua boca, é com seus olhos, é com as suas mãos que você vai conquistar aquilo que você deseja. E o nome dele será glorificado na sua vida. E esse dia de Purim, esse dia de banquetes, de distribuírem presentes entre uns aos outros, de ajudar os pobres, a rainha Esther e Mardoqueu fizeram um decreto para que fosse lembrado de geração em geração. Era um dia que seria celebrado, onde Deus agiu em favor do seu povo e não permitiu que os judeus fossem exterminados, mas que eles tivessem vitória sobre os seus inimigos. E Mardoqueu, aquele que Amã quis matar, por não se prostrar diante dele, mas por se prostrar somente perante o Deus vivo, ele foi engrandecido pelo rei. Ele era o segundo maior. Somente o rei estava acima dele. Abaixo do rei, ele era o maior no reino de Assuero. Um reino que reinava sobre 127 províncias. Deus fez de Mardoqueu grande nos seus dias, porque ele não se curvou diante dos homens, com a possibilidade de ser morto, de perder a sua vida. Mas a Bíblia fala assim: o que é melhor, você temer a Deus ou temer ao homem? Porque se você temer ao homem, o homem tem sim poder de matar o seu corpo. Mas Deus, ele tem poder de matar o seu corpo e lançar no inferno. É isso que a Bíblia fala. Então Mardoqueu, ele não temia o homem, ele temia a Deus. E ele só se curvava perante o Deus vivo. E por causa disso, ele passou por aflições. Muitas aflições. Ele rasgava suas vestes, se cobria com cinza e clamava ao Deus vivo. Mas por causa das suas atitudes, Deus o exaltou ainda em vida. Deus, ele quer me exaltar e te exaltar ainda em vida. Acreditamos nisso. Jesus, ele falou assim: se você deixar pai, mãe, irmão, tudo por amor de mim, receberá 100 vezes mais aqui nessa vida e com o futuro a vida eterna. Deus, ele tem recompensa para nós ainda em vida e com o futuro a vida eterna. Deus, ele não nos quer ver sofrendo o tempo todo, sem paz o tempo todo. Deus, ele quer nos ver em paz, alegres, banqueteando, desfrutando da criação. É para isso que ele nos criou. É para isso que Jesus se esvaziou da sua glória, veio, morreu e ressuscitou. É para isso, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Precisamos acessar essa vida. Porque a vida que ele tem para nós é uma vida de abundância, uma vida de transbordo.
Mas é preciso que eu faça aquilo que eu preciso fazer. É preciso eu não me conformar com este mundo. É preciso eu agir diferente. Começa a fazer perguntas. O que o mundo tem feito? Eu não vou fazer o que o mundo tem feito, eu vou fazer diferente. Ah, mas todo mundo faz assim, então eu não vou fazer assim, porque eu não quero ser todo mundo. A vida que o Criador tem para mim não é a vida de todo mundo. É uma vida abundante. É uma vida de transbordo, é uma vida de desfrute. É uma vida para eu ajudar o próximo. Queira ajudar o próximo. Porque a Bíblia fala assim, Jesus ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir. E ele resumiu a lei em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então eu preciso amar a Deus. Eu preciso amar a mim mesma. E eu preciso amar o meu próximo. E quando eu amo o meu próximo, eu quero ajudar. E como eu ajudo o meu próximo? Me amando e me desenvolvendo. E transbordando na vida dele. E mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com as palavras de paz e fidelidade. O nosso Deus é um Deus de paz e um Deus de fidelidade. E para confirmarem esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Esther estabeleceu o que respeitava ao Purim e escreveu num livro. Então virou lei esse dia de Purim, de celebrar a Deus, de se alegrar na sua presença, de orar, de jejuar. Virou lei. E Mardoqueu foi exaltado, como eu já disse. E depois disso pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a sua declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura, não estão escritas nos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade da sua nação. Mardoqueu, Deus levantou Mardoqueu porque ele tinha um coração bondoso. Ele lutava pelo seu povo, ele era um líder excelente. Ele foi grande para os judeus, ele era agradável para com a multidão, ele era um homem agradável. Ele era agradável para com seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade da sua nação. Precisamos trabalhar pela prosperidade da nossa nação. O que o mundo ensina? O mundo ensina que é o governo que tem que dar bolsa para todo mundo. Não. Precisamos mudar essa mentalidade de querer bolsa do governo. Precisamos querer trabalhar pela prosperidade da nossa nação. O que eu, como cidadã, posso fazer para melhorar a minha nação? E aí a mentalidade que as pessoas têm, uma pessoa sozinha não muda nada. Uma pessoa sozinha não muda nada no mundo, mas ela pode mudar ela mesma. E eu tenho descobrido que o meu mundo sou eu. Se eu mudar a mim mesma, eu mudo o meu mundo. E se eu mudar o meu mundo, eu contribuo para o mundo do meu próximo, que está junto de mim. Porque a maior forma de ajudar o outro é você se ajudando a si mesmo. A melhor forma de ajudar o seu pai e a sua mãe é você tendo prosperidade, é você estando bem, estando transbordando, estando alegre, estando em paz. A melhor forma de você ajudar o seu filho é você estando bem, estando em paz, estando em transbordo. Porque o filho, ele não ouve o que a mãe e o pai falam, ele sente o que eles sentem. A questão é que muitas vezes os pais falam o que é certo, mas eles fazem o que não é certo. E o filho não ouve o que ele falou que é certo. Os filhos sentem o que eles fazem que não é certo. Então, pai e mãe,
Fale sim para o seu filho o que é certo. Mas além de falar, faça. Viva. Seja um exemplo vivo para o seu filho. Seja quem inspira o seu filho a ser uma pessoa melhor. A temer a Deus em primeiro lugar. A se amar e a amar o próximo. Ensina esses princípios para os seus filhos. Ensina o seu filho a amar a Deus em primeiro lugar. A amar a si mesmo e a amar o próximo. Como que eu vou fazer isso? Me amando, me aceitando, sabendo quem eu sou. Somente assim. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, para que você venha cumprir o propósito do Criador na sua vida. Eu agradeço vocês que estão aqui comigo. Por causa do mês de março, eu vou ler sobre essas duas mulheres que, vivendo em uma época onde a mulher, ela não era reconhecida, mas essas duas mulheres, elas fizeram a diferença na sua geração, na sua época, e elas tiveram um livro escrito na Bíblia com seus nomes. Mulher, faça a diferença. Faça a diferença na sua geração. Comece a pensar pelo que você quer ser lembrada. Precisamos pensar nisso. Pelo que eu quero ser lembrada? Qual é o legado que eu quero deixar? O que eu quero que as pessoas falem de mim quando eu partir dessa vida? Pelo que você quer ser lembrada, mulher? É você que decide. E você precisa começar a agir hoje para que o que você admira se cumpra. Seja uma mulher que admira você mesma. Quando você olha para você, você sente orgulho da mulher que você tem se tornado? Precisamos nos orgulhar de nós. Eu tenho muita coisa em mim que eu ainda quero mudar. Eu preciso me desenvolver muito mais. Eu preciso me encher muito mais com o Espírito Santo. Mas eu tenho me orgulhado da mulher que eu tenho me tornado. Não faça pelo outro. Não faça por causa do que o outro vai achar. Faça por você. Faça por Deus. Quando você faz por Deus e por você, você consegue ajudar o próximo, sem esperar nada em troca. Porque quando nós fazemos esperando algo em troca, nós nos frustramos. Você do YouTube, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho para você receber as notificações quando eu colocar um vídeo novo. E compartilhe esse vídeo com seus grupos de WhatsApp, com outras pessoas. E lembrem-se, vocês já são abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Só depende de nós, pela fé, acessarmos essas bênçãos nos lugares celestiais.